Nesse vídeo, veremos como realizar uma simulação numérica de análise estrutural no ANSYS. Observe que nós já temos aqui uma estrutura formada. Nós temos uma parte geométrica, modelo CAD do nosso elemento em análise, assim como também o bloco de análise da parte estrutural. Como podemos realizar isso? E observem que aqui nós temos um checklist que está em tonalidade verde, apresentando que essa simulação está já completa em todas as suas instâncias. Para fazer isso, você pode deixar, assim como está apresentado aqui, a geometria de forma isolada e depois acrescentar a análise, ou simplesmente partir da análise e adicionar a parte geométrica que está logo aqui. Eu vou fazer igual esse procedimento que está apresentado aqui. Para isso, você deverá vir em Componentes e Sistemas. Aqui você tem a parte de Geometria. Vou dar duplo clique nela, botão esquerdo. Aqui ela é apresentada. Para isso, nós iremos botão esquerdo, depois botão direito. Você vai importar geometria. Vou puxar Olhar Aeronave. Observe que aqui ele já identificou essa parte geométrica e o símbolo aqui apresentado é do próprio sistema do ANSYS, que é o SpaceClaim, software CAD deles, proprietário. Bom, depois disso vou associar a análise que será realizada. Existem várias, no nosso caso, análise estática estrutural. Vou clicar com o botão esquerdo, arrastar e soltar em cima de geometria. Uma vez feito isso, ele tem já a geometria associada. Observe que também ele já fez a identificação e está em tonalidade verde do checklist. Os dados de engenharia, por default, ele coloca o aço estrutural como um dos elementos. Dei duplo clique, ele abre essa tela, mostrando que o aço estrutural já foi adicionado. Caso você queira adicionar um novo material, você poderá clicar nessa aba com o botão esquerdo, dar um nome para esse material e depois fazer a inserção de todas as suas propriedades. Ou você poderá vir em Fontes de Dado de Engenharia, botão esquerdo, depois em Materiais Gerais e observe que aqui já aparece uma lista de diversos materiais que já tem catalogado dentro do ANSYS. Nós iremos selecionar, aqui no caso, a liga de alumínio. Para isso, basta você vir aonde tem esse mais, clique com o botão esquerdo e observe que ele já adicionou a biblioteca apresentando esse livro que está aqui ao lado. Bom, uma vez feito isso, eu posso voltar agora ao projeto, botão esquerdo, clique em cima de projetos. Pronto. Aqui agora ele já reconheceu que a liga de alumínio também faz parte dos dados de engenharia desse projeto. A geometria ela já está ok. Vamos fazer agora o ajuste de setup. Botão esquerdo, duplo clique em Model. Ele irá abrir a tela do Simulation, onde realizaremos o procedimento de setup, condições de contorno, aplicação de carga, geração da malha, quais são as análises que nós temos interesse, análise de tensão, análise de deformação, entre outras opções, para que depois nós possamos completar a simulação. Uma vez feito o carregamento, dentro da aba Simulation, ou do Software Simulation, nós poderemos agora verificar, clicando com o botão do meio ou scroll do mouse, podemos movimentá-lo, verificar a geometria. Podemos também vir na árvore da parte do projeto, clicar em botão esquerdo, geometria. Observe que aqui nos é apresentado a parte da geometria em si, no formato sólido. Se eu clicar aqui, eu verei a geometria em tons de verde. Os materiais que estão associados a esse projeto, temos a liga de alumínio e a parte do aço estrutural. E a malha que apresenta aqui com um raio amarelo, dizendo que ela ainda falta ser adicionada. Nós iremos então clicar com o botão direito em cima de Mesh. Faremos geração da malha, botão esquerdo.
E com isso, será gerada uma malha que o software entende ser a mais adaptada para essa ocasião. Observe que os elementos em si que aqui apresentados são ainda, de certa forma, grosseiros, ou uma malha bem grosseira, elementos grandes. A malha poderá ser refinada, existem vários procedimentos que podem ser adicionados. Se você clicar com o botão direito em cima de Mesh, você poderá inserir métodos, dentre eles existem alguns aqui disponíveis. Você poderá também adicionar o próprio tamanho dos elementos, entre outras formas existentes aqui de melhorias dessa malha que é apresentada. Nós vamos deixar ainda à disposição e depois nós vamos utilizar um critério de convergência onde ele fará o refinamento de acordo com a análise desejada. Bom, em análise estática estrutural, botão direito, inserir. Vamos colocar uma condição de contorno de fixação da estrutura, admitindo que essa estrutura ela está fixa em um determinado ponto, então suporte fixo. Vamos selecionar a geometria. Observe que para a seleção da geometria existem algumas opções do tipo face, selecionar contorno, né, ou elementos de linha, ou a parte de pontos ou os vértices. Bom, vamos deixar na opção face, selecionaremos essa face admitindo que ela estaria fixada por parafusos e que os próprios parafusos também gerariam uma condição de fixação dessa base. Vou segurando a tecla Ctrl e clicando com o botão esquerdo, nós selecionamos essas faces. Cliquem em Apply e agora temos 5 faces já selecionadas. Observe que ele aparece em tom de roxo, dizendo que agora essas partes são o suporte fixo. Clicando em Análise Estática Estrutural, botão direito, vocês poderão inserir o tipo de aplicação de carregamento. Vamos aplicar aqui uma força, onde essa força nós podemos, selecionar a geometria, vamos fazer do mesmo procedimento anterior então. Vamos aplicar essa força considerando a fixação por parafusos na parte superior, segurando a tecla Ctrl, botão esquerdo, podemos selecionar as faces e vamos admitir que essa aqui também, uma vez aparafusada e fixada, ela também está na condição fixada. Com Apply, 5 faces também. Agora iremos colocar as componentes ou o vetor força. Para isso, podem também ser colocado, clicando com o botão esquerdo em vetor, venha nessa seta, botão esquerdo, e colocar no formato componentes. Nas componentes, iremos colocar 500 newtons, para esse caso em específico, para cada um dos pontos em análise. Então, 500 em X, 500 em Y e 500 em Z. Uma vez feito isso, a condição de carga então é aplicada e um vetor nos é apresentado na forma com que está no componente. Ok, feito isso então, condições de fixação da estrutura e de aplicação de carregamento já estão adequados. Vamos clicar agora em Solução, botão direito, Inserir e os tipos de análise desejados. Vamos pegar a análise do tipo tensão, equivalente de von Mises. Observe que nesse módulo de solução tem, dentre deformações, deslocamentos, deformações, nós temos também energia, entre outras funcionalidades, a qual nos é possível de ser admitidos no campo de solução. Futuramente, se no projeto mecânico for admitido, utilizaremos também a ferramenta do tipo fadiga, por meio da qual análises serão realizadas. Feito isso, é possível agora de fazermos uma simulação. Porém, no campo simulação, vamos ainda inserir em tensão equivalente, selecionando com o botão esquerdo, botão direito, inserir, e vamos colocar um critério de convergência. Para o critério de convergência, significa refinamento de malha para que nós possamos atingir o objetivo de uma tensão desejada, onde ele tenha
há pouca oscilação nos valores de tensão que são apresentados. Nós podemos ajustar, então, qual é a porcentagem permitida de oscilação. Vamos colocar, então, aqui a critério, vamos colocar 2%. Porém, em solução, clicando com o botão esquerdo, você deverá colocar também a quantidade de loops, de voltas, de refinamentos que deverão ser realizados até atingir esse objetivo. Vamos colocar aqui em torno de 10, não necessariamente ele utilizará 10 iterações para o refinamento, mas deixamos aqui à disposição, e que essa variação esteja da ordem de 2. Tá? Bom, clicando agora com o botão direito, agora sim, ou apertando a tecla F5, é possível então de obtermos a solução. Observe que os passos poderão ser observados clicando com o botão esquerdo em convergência. Ele vai emitir a primeira simulação, extensão equivalente, um segundo passo, e observe que nesse segundo passo ele atinge uma variação menor que 1%. Nós tínhamos colocado como critério 2%, ou seja, o resultado foi obtido. Observe ainda que a quantidade de nós aumentou para que chegasse a essa solução, assim como também a quantidade de elementos. Observe depois com relação à limitação da licença e também o tempo de processamento. Dependendo a geometria e a análise a ser realizada, pode ser que a demora seja muito significativa perante a pequena variação que nós temos aqui no campo de tensão. Bom, solução obtida, podemos então visualizar a tensão por meio dessa apresentação gráfica. O software nos mostra uma geometria com a sua curvatura, dada a condição de carga aplicada e da condição de fixação. Isso poderá ser visualizado por meio da apresentação em formato de vídeo. Clicando então em Play, na parte gráfica, poderemos observar com a aplicação da carga como é que essa estrutura se comporta. Observe que, dado a condição de carregamento imposta, pontos críticos em termos de tensão são apresentados nessa imagem. Em específico, o tom de vermelho. Então, caminhando do tom azul ao tom vermelho, em azul temos a condição de mínima tensão aplicada para a condição vermelha, onde nós temos a maior intensidade. Então, a maior intensidade é apresentada aqui. Faremos agora a observação seguinte. Em se tratando de um projeto de fadiga, devemos observar qual é o máximo nível de tensão que é aplicado no elemento. Para isso, voltaremos na parte inicial do projeto, onde em dados de engenharia, duplo clique com o botão esquerdo, nos é apresentado então o alumínio. Vamos para esse dado em específico do alumínio que nos é apresentado, vou selecionar aqui a parte dos projetos em si. Observe que aqui nós temos a liga de titânio, a parte do alumínio. E na parte do alumínio, aqui embaixo, é apresentado para nós a curva SN, tá? A curva tensão-vida, que será a nossa análise. Método baseado em tensões para análise de fadiga. Selecionando então a curva SN, essa curva nos é apresentada nesse formato que é característico da parte de análise de fadiga. Temos que observar, projeto considerando vida infinita, de que a tensão máxima ela não poderá ultrapassar o valor de 82,74 megapascal. Ou seja, isso também pode ser observado na tabela que nos é apresentada. Dada essa condição de que para uma vida infinita, no caso o alumínio é considerado 5 vezes 10 à oitava, aqui nos é apresentado 1 vezes 10 à oitava em termos da quantidade de ciclos, e em termos da tensão alternada nós temos aqui o valor de 82,74 megapascal. Então essa é a máxima tensão que deveremos ter no projeto caso desejamos ter vida infinita. Com isso então, para a geometria que nos foi apresentada na simulação, nós temos um máximo de tensão de 242 megapascal.
Então, melhorias na geometria poderão ser realizadas, seja aumento de espessura nessa região, seja arredondamento para eliminação do fator de concentração de tensão, dado que aqui nós temos quinas que são apresentadas, então quinas vivas. Aqui um filete poderá ser adicionado para que haja um arredondamento e também um aumento dessa espessura para que assim então tenhamos uma resistência maior do componente nessa região e consequentemente uma redução do nível de tensão até chegar à nossa função objetiva. Isso pode ser feito de forma manual, como irei apresentar a vocês, ou fazendo por meio de interatividade, tá? Otimização topológica, por exemplo. Logo então, para essa otimização, voltamos aqui na tela principal do ANSYS, cliquemos em Projeto, botão esquerdo, e poderemos agora, eu vou fechar essa tela da parte de simulação, e vamos iniciar um módulo do software CAD do ANSYS, SpaceClaim. Duplo clique com o botão esquerdo. Observe então que o carregamento da geometria é feito então no software CAD, nos é apresentada, e aqui poderemos fazer a devida modificação desejada para que depois tenhamos uma redução do nível de tensão. Isso feito de forma manual. Qualquer alteração nessa geometria alterará o procedimento ou a solução aqui que nos é apresentada. Observe que no checklist temos aqui ele em tom verde dizendo que está todo completo e simulação realizada. Uma vez que mudarmos essa geometria, ele automaticamente também mudará dizendo que é necessário realizar nova simulação. Eu vou utilizar a ferramenta aqui empurrar, puxar, que facilitará nosso procedimento. Observe que a parte crítica em termos da simulação era nessa região que aqui é apresentada, dessa quina aqui que é ilustrada. Vou clicar então nessa área, botão esquerdo, e vamos então fazer um aumento. Observe que esse aumento da área em si, ele possui uma cota, ou poderemos puxar aquela outra aba. Vou dar um Ctrl Z para voltar à situação inicial. Observe aqui tem a geometria. Por meio dessa superfície, você altera então a superfície que você observa que seja mais interessante. Vamos colocar aqui um valor que seja, por exemplo, de 3 milímetros, a título de ilustração. Vamos aumentar 3 de um lado, para que fique de forma simétrica 3 de um lado, também 3 de outro, clicando com o botão esquerdo, movimentando e digitando o valor a ser apresentado. Nós temos agora uma nova geometria. Observe que aqui ela ainda possui os cantos vivos. Esses cantos poderão também ser alterados. Utilizando a ferramenta empurrar, puxar, você poderá selecionar o ponto, a mudança de raio. Utilizando a ferramenta empurrar, puxar, você poderá fazer esse devido arredondamento. Observe que aqui vou colocar um raio de arredondamento de 2, desse lado. Vou colocar também, vou selecionar essa linha, ou esse contorno. Vamos fazer também o seu arredondamento, vou colocar de 2. Na parte de trás, faremos da mesma maneira, selecionando então esse raio, utilizando a ferramenta empurrar, puxar. Vamos também acrescentar um raio de 2. Faremos da mesma maneira, clicando então ou selecionando essa linha ou contorno lateral dessa aresta. E acrescentaremos um raio de 2. Então, um raio de 2 em todas as partes. Melhorias também poderiam ser acrescentadas nessa outra parte geométrica. Poderíamos selecionar essa linha, utilizando a ferramenta empurrar, puxar, acrescentar também um raio de 2. Então, observe que ele já fez um devido ajuste para inserção na geometria. Vamos fazer aqui também da mesma maneira. Observe que ele já vai com a opção de adicionar o filete. Vamos colocar também 2. Vamos colocar nessa parte frontal da geometria,
Selecionando então essa aba, vamos colocar essa linha, ferramenta empurrar, puxar. Vamos acrescentar aqui 2. Observe que a peça em si ela vai ficando mais harmônica com a proposta. Um ponto a ser observado é com relação, por melhor que seja a geometria que façamos aqui, se ela também será factível de ser produzida, dado as condições que estamos colocando. De repente, pode ser que encareça demais o processo e aí seja mais interessante só fazer a adição de material. Outras opções poderiam também ser realizadas. Adicionar, por exemplo, filetes e contornos nessas outras partes de junção, onde nós temos então o contato com partes da estrutura. Vamos só fazer isso, que foi a título de ilustração, fizemos os devidos arredondamentos. Observe que opções a mais poderiam ser realizadas nesse contorno. Se essa for uma peça que tenha o contato com a parte do ser humano, é importante a gente evitar as quinas vivas, porque elas são partes cortantes. Se nós colocarmos aqui, vou acrescentar também um raio de 2 nessa parte do componente. Vou acrescentar aqui também nessa lateral um filete com raio de 2. E observe então que nós temos aqui agora, nessa parte inferior do componente, uma geometria mais arredondada, digamos assim, evitando-se então a parte de concentração de tensão. E vamos caminhar para a análise e verificar qual o comportamento desse componente agora em termos de tensão. Para isso, não é necessário salvar nada, pois o próprio software ANSYS irá reconhecer a mudança dessa geometria dentro do software CAD SpaceClaim. Vamos simplesmente fechar para que depois possamos ativar a parte de simulação, ou se o seu software comporta, dada a condição da sua licença, você pode manter ela também aberta, tá? Para análise no Simulation. Poderia também exportar essa geometria em diversos formatos, clicando File, Salvar como, e aqui existem várias opções geométricas. Observe que o fato de salvar essa geometria é para outras análises ou para que você tenha a geometria configurada no antes e um depois. Aqui existem várias extensões nas quais podem ser salvos essa geometria. Parasólido é uma extensão leve e muito utilizada para esse procedimento de simulação. Step ou AGES também poderá ser utilizado para essa questão, ou para outros softwares CAD que você pretenda ou que você tem mais familiaridade em ajustar a geometria, modificar e outros procedimentos mais. Ou salvar o software, né, de acordo com o software proprietário SpaceClaim. Tá? Bom, assim como eu disse, não é necessário salvar essa geometria. Vamos fechar e vamos observar que na parte do ANSYS em si, checklist em verde apresenta agora uma proposição de que ajustes ou mudanças foram realizadas e que a parte de análise deve ser refeita. Vou clicar em resultados, botão esquerdo, sim, ele vai fazer o carregamento da nova geometria e assim nós poderemos fazer uma nova simulação. Na análise anterior, nós tivemos um valor de tensão que nos foi apresentado de 242 megapascal aproximadamente. Observe que ele leva um tempo até fazer o carregamento da nova geometria, na qual ele automaticamente fará a atualização. Uma vez feito o carregamento, essa geometria nos será apresentada, observe, com as modificações que nós realizamos. E vamos fazer as devidas análises agora, segundo essa nova proposição. Observe que a malha em si deverá ser realizada novamente. Então, botão direito, gerar malha. Ele vai gerar aquela malha grosseira, assim como era feito anteriormente, com as novas curvaturas e arredondamentos. A condição de suporte fixo, ela se manteve, pois não mudamos a geometria nesse ponto, assim como também da aplicação de força, dado que a geometria também se manteve. Vamos clicar em solução e
ou apertar F5, vamos obter a nova solução. Ele vai fazer então, utilizando o critério de convergência, novas etapas. Isso nos é apresentado. No primeiro momento nós estamos com uma tensão equivalente de 60 MPa, ou seja, partimos da condição de 240, pouco mais de 240 MPa para uma condição agora de 60 MPa. Ele já realizou dois procedimentos de convergência, por enquanto ainda está em 3%. Nosso critério é de 2, então com a terceira etapa pode ser que ele chegue ao valor desejado, abaixo de 2%, e aqui está. Chegou abaixo de 2%, então ele parou a questão das interações. Temos um valor de tensão da ordem de 62 MPa. Isso pode ser observado agora. O ponto de tensão continua o mesmo, porém agora aumentamos a quantidade de área naquela região e fizemos um arredondamento, onde então foi possível ter um novo componente, obviamente com a quantidade de massa de material a mais. Isso poderá ser no software CAD verificado qual o peso agora do novo componente, lembrando que o custo dele está associado a essa quantidade de massa também do componente. Dependendo da estrutura, quanto mais massa, nós temos também uma perda. Em caso de projetos aeronáuticos, o peso para nós ele é muito importante, porque aumento de peso significa menor capacidade de carga da aeronave, mas que atendemos agora um critério de 62 MPa, o máximo que temos nesse componente. Comparando em termos de vida em fadiga, vamos também conseguir, se voltarmos na tela da parte principal do ANSYS e verificar os dados de engenharia, só para vocês relembrarem, com relação à parte do material em si, do alumínio, na curva SN que nos é apresentada, nós temos aqui o valor máximo em termos de tensão para uma condição de vida infinita, da ordem de 10 a oitava, nós temos 82 MPa. Como na simulação em si que foi realizada, nós chegamos a um valor de 62 MPa, significa então que esse componente terá a condição de vida infinita. Bom, essa era a simulação que eu tinha para apresentar para vocês, procedimento inicial com interações e também considerando a parte de otimização geométrica feita aqui de forma manual. Muito obrigado, tudo de bom para vocês.